Agora acho que deu certo gravar, tá? Acredito que todos já se apresentaram. Falta mais alguém para se apresentar? Eu falei certinho, deu escutou? Sim, Manuel. Beleza, bem-vindo. Fábio, seu microfone está desligado. Eu estou falando bastante aqui, por isso vocês não estão me escutando. Então vamos iniciar. Então vamos iniciar em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo. Amém. E vamos suplicar as luzes do Divino Espírito Santo para que possamos participar desse nosso encontro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que aproximemos todas as coisas, produzindo sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. De Jesus, tu que conheces a nossa vida, as nossas provações, o perigo em que vivemos, abre o nosso coração para que possamos acolher a tua graça e compreender aquilo que em nós aponta toda a esperança. Aí a câmera. Pede-nos a luz para discernir os caminhos adjuntos da nossa vida, para que não os valorizemos, para sermos vigilantes, para prevenirmos, para poder lutar corajosamente e sair vitoriosos. Desliguei, viu? Permanecer salvos na fé. Amém. Eu pediria a vocês que pudessem desabilitar aí o áudio, apenas ligar o áudio quando for fazer alguma colocação, algum acréscimo, alguma pergunta, tá joia? Porque assim a gente evita de ter microfonia. Então, nós queremos, neste momento, iniciar nosso encontro de reflexão acerca do Sínodo Arquidiocesano. Nós já tivemos a feliz oportunidade de meditar sobre a temática do Sínodo em nossa novena de São Cristóvão. E nós queremos agora conhecer um pouquinho mais desse material que foi elaborado pela nossa arquidiocese para a formação em nossas comunidades pastorais, movimentos e ministérios. Nós passaremos depois, inclusive, a versão em PDF, para que vocês possam ter aí o material em mãos, aqueles que quiserem, na sequência das nossas formações, ir acompanhando os temas apresentados. Nós temos aqui na nossa paróquia, não sei se é de conhecimento de todos já, nós temos a comissão de animadores sinodais em nossa paróquia. Então, nós temos aí aqueles que já participaram de uma formação setorial, né, que foi realizada pela coordenação de pastoral do setor Mandu, e essa equipe de animadores sinodais que vai nos ajudar também na formação paroquial. Então, nós temos os membros aí da Comissão Sinodal Paroquial. O Alex, o Lucas Arthur, que também faz parte,
o Tiago, lá da comunidade Santa Terezinha. Nós temos o Fernando, que também integra, e nós temos a Simone. Acho que a Simone e o Tiago não estão no grupo aqui agora, né? Acredito que não. Então, nós vamos aí passar agora para o Alex. O Alex vai nos ajudar aí na reflexão do primeiro tema de reflexão do Sínodo no dia de hoje. Então, damos as boas-vindas aí a todos, e especialmente aí ao Alex. Então, agradeço desde já, Alex. A palavra é sua. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Muita alegria estar aqui. E, como o Padre disse, né, é uma equipe, a gente tem trabalhado muito e temos que viver esse sínodo na nossa paróquia, né? Então, unidos, todos nós vamos fazer acontecer esse sínodo. Eu preparei algumas apresentações para a gente nos guiar nessa reflexão. Eu acredito que vocês já estejam vendo, né? A logo, né? Essa logo foi criada pelo próprio Padre Clenildes, né? Na formação que ele também fez em outros setores da nossa arquidiocese. O sínodo está acontecendo na nossa arquidiocese, né? Aqui, com sede em Pouso Alegre, mas pegando todos os municípios, né? E nós já vimos, como o Padre disse, na nossa festa de São Cristóvão, já algumas missas que nós rezamos a oração do sínodo, né? E vamos aprofundar um pouquinho mais hoje. Nós sabemos que a luz que nos guia é Cristo, né? Mas nós fazemos parte, porque se Cristo é a cabeça da igreja, nós somos os membros, né? Nós somos os ramos da videira, né? E nós temos as nossas comunidades todas com suas características próprias, nas suas localidades próprias, seus fiéis, seus devotos, os padroeiros, tudo próximos, né? 16 comunidades, né? Algumas em construção, outras em reformas, e sempre procurando crescer. Nossos meios de agora fazer formação, né? Que nós temos que nos adaptar agora através da internet, respeitando o distanciamento, aquilo que a pandemia nos afeta. Adaptar as nossas liturgias, né, a exemplo do ano passado, o Corpus Christi, esse ano também já foi diferente, sempre adaptando, mas sempre na solenidade, Cristo sempre ao centro, né? Saudade das nossas formações presenciais, da nossa proximidade uns com os outros, né? Do nosso caminhar, chegando dentro da igreja, né? E agora, com esse distanciamento, nós também fazemos. Aí é igreja. E da nossa história, né? A nossa história também, que nós fazemos acontecer, participamos dela, né? Em Jeremias diz isso: eu vos darei futuro e esperança, né? É o que o Senhor nos deu. E esse ano será de animação, motivação, em vista à formação, né? Ao início da formação, para preparar para quando for instalado o sínodo arquidiocese. Nós estamos em preparação. A igreja, caminho de comunhão para a missão. É um tema, se a gente refletir essa frase, é uma grande obra que nós temos que fazer. Caminho, nós temos que chegar a algum lugar. Comunhão, somos todos juntos. E a missão nossa. Né? E a exemplo, né, Jesus fosse a caminhar com eles. Nós não estaremos sós nesse caminhar. E eu acredito que, não sei se todos conseguem ler, mas a gente vai fazer a oração sinodal. Né? Eu vou fazendo e vocês vão repetindo no coração, sem problema nenhum. Não sei se a fonte minha ficou grande o suficiente para acompanhar no celular. Ó Trindade Santa, fonte da comunhão e da missão, a vós confiamos nosso primeiro sínodo arquidiocesano. Dai-nos, ó Pai de amor, sabedoria para compreendermos vossa vontade em meio a tantos desafios do tempo presente. Bom Jesus, que vos aproximastes dos discípulos e com eles caminhastes,
permanecei conosco e alimentai nossas comunidades eclesiais missionárias com a vossa palavra e com o pão da vida. Espírito Santo, alma da Igreja, derramai sobre nós a vossa luz, para que na comunhão testemunhemos a fé como alegres discípulos missionários. Amém. Maria, Mãe da Igreja, e São Sebastião, padroeiro da nossa arquidiocese, modelo de servidores do reino, rogai por nós. No nosso primeiro encontro, nós temos que primeiro conhecer aquilo que nós vamos atuar. E nós vamos começar a conhecer um pouquinho hoje do que é a igreja. O que é a igreja? A palavra igreja tem vários significados. Ela, com letra I minúscula, por exemplo, diz respeito ao lugar, ao templo, ao espaço, ao lugar que nós conseguimos entrar. E também com a letra I maiúscula, já aponta para teores mais elevados de compreensão teológica, né? Já diz respeito à fé. E existe na teologia, para compreender igreja nesse significado tão grande, tão amplo, a eclesiologia, que mostrará que a igreja não é apenas uma instituição humana, jurídica ou social. Ela é bem mais que isso. E nós vamos ver isso hoje um pouquinho, para compreender mais e chegar a uma concepção melhor que vai nos ajudar no sínodo, quando o nosso arcebispo instalá-lo. Cabe à eclesiologia desenvolver conceitos, pensamentos acerca da grandeza da igreja em diversos âmbitos que pronamam da fé cristã. Então, ou seja, a eclesiologia vai nos mostrar, vai nos ajudar, vai nos fazer pensar, vai nos fazer refletir. O termo igreja possui 3 raízes próximas, né? Em grego, eclesia, em hebraico, kahal, e em latim, eclesia. Né? Essas 3 palavras, para significar igreja, elas podem ser traduzidas mais ou menos como reunião, convocação, assembleia, demonstrando assim o sentido de ser igreja no encontro de irmãos na mesma fé, o que supõe a unidade, o ato de congregar, com uma identidade bem definida. Né? Todos nós, quando nós falamos que somos igreja, nós sabemos quem é Deus, quem é Jesus, e por que estamos juntos, porque somos irmãos. Ao chamar igreja, a primeira comunidade dos que acreditaram em Cristo reconhece ser herdeira dessa assembleia. Deus convoca o povo de todos os confins da terra e assim podemos entender como aquela que pertence ao Senhor. Então a igreja é aquela que pertence ao Senhor. Igreja é reflexo da luz de Cristo a todos os povos. A Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, ela aborda intensamente essa questão de ser da igreja, referindo-se à sacramentalidade da igreja, ou seja, a missão que a igreja tem, né, o fim da missão, o fim que a igreja tem. E esse fim não é dela mesma, mas é um instrumento de salvação de Cristo para o mundo. Então a igreja tem ela quer santificar todos para que todos, na graça de Cristo, estejam salvos, estejam com vida plena junto de Deus. A luz dos povos, então, é Cristo. Né? Jesus mesmo disse em Marcos, capítulo 16, versículo 15, ide pelo mundo inteiro e proclamai o evangelho a toda criatura. Então o rosto da igreja resplandece em todos os homens, todos nós fiéis, né? A luz ao anunciar o evangelho a toda criatura. Então, ser igreja, já começamos aí uma missão, que é o anúncio do evangelho, né? Da vontade que Deus tem em termos junto dele. Na Lumen Gentium, possibilita vislumbrar ainda a amplitude da igreja. Ser igreja, ou seja, eu participo, eu estou na igreja, eu faço parte internamente. E também a quando eu tenho que exercer as missões da igreja, a missão apostólica da igreja, ou seja, é uma externa. Agora eu vou agir na igreja a fim de alcançar as outras pessoas. Há toda uma história e tradição ao longo do tempo, não somente os aspectos culturais, temporais, né, geográficos, há também a fé eclesial. Né? A igreja é guiada pelo Espírito Santo, foi constituída e desejada pelo próprio Jesus Cristo. E o Espírito Santo que perpetua na história a obra de Cristo no mundo através da igreja.
Olha, através da igreja. Nós somos igreja. Então, quando nós invocamos o Espírito Santo para agir sobre nós estamos agindo através do Espírito Santo. Nós fazemos parte da obra de Deus. É uma grande, a gente perceber que a igreja é uma coisa muito grande, muito bonita. O arcebispo italiano Bruno Fortes, teólogo, ele relaciona a igreja com um ícone da Trindade Santa. Manifesta um mistério, essa palavra mistério, aí não é algo desconhecido por nós. Ela quer dizer que esse mistério diz que é a respeito das coisas de Deus. Então ela manifesta esse mistério de Deus por sua sacramentalidade, igreja na Santíssima Trindade, quando ao Pai nós somos chamados povo de Deus, ao Filho nós somos o corpo de Cristo, e o Espírito Santo nós falamos que somos templo do Espírito Santo. E nas Sagradas Escrituras também é possível perceber diversas imagens e metáforas que nos ajudam a compreender o mistério da igreja em sua sacramentalidade. A igreja, assim, é o redil, né, onde as ovelhas estão, cuja única porta necessária é o pastor, é Cristo, o bom pastor. É também um rebanho, do qual o próprio Deus predisse que seria o pastor. As ovelhas, ainda que governadas por homens, né, contudo guiadas e alimentadas sem cessar pelo próprio Cristo, bom pastor, príncipe dos pastores, o qual deu a vida pelas suas ovelhas. A igreja também é agricultura no campo de Deus. Nesse campo cresce a oliveira antiga, que os patriarcas foram a raiz santa, na qual realizou e realizará a reconciliação dos judeus e gentios. Ela foi plantada pelo celeste agricultor, né, como uma vinha, a vinha eleita, né, e os frutos só dão aqueles frutos quando os ramos estão unidos ao tronco, que é o próprio Jesus. A igreja também muitas vezes chamada, né, faz referência à construção de Deus, né. O próprio Senhor se comparou à pedra que os pedreiros rejeitaram, se tornou a pedra angular, em várias passagens do Novo Testamento. E sobre esse fundamento a igreja também é construída pelos apóstolos, né? Tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja, e dele recebe a firmeza e coesão. Essa construção recebe vários nomes: casa de Deus, na família que habita, a habitação de Deus no Espírito, tabernáculo de Deus com os homens, templo santo, o qual é representado pelos santuários de pedra e louvado pelos santos padres, e a razão comparado com a liturgia, a cidade santa, a Nova Jerusalém. Nela, com efeito, somos edificados aqui na terra como pedras vivas, cidade que São João contemplou descendo do céu de Deus na renovação do mundo, como a esposa adornada para ir ao encontro do esposo. Igreja também chamada de Jerusalém do Alto, Jerusalém Celeste, nossa mãe, e também descrita como a esposa imaculada do Cordeiro Imaculado, o qual Cristo amou e por quem se entregou para santificar. Uniu a si por um indissolúvel vínculo, sem cessar, alimenta e conserva a igreja. Bom, nós fizemos uma pequena introdução para a gente ter esse acesso. Agora nós vamos ver também algumas características da igreja, seus predicados teológicos, né? Esclarecer fundamentos que constituem a identidade da igreja. Conhecer um pouquinho da igreja, e quando se conhece, ama. As propriedades eclesiais expressas no credo niceno-constantinopolitano, creio na igreja una, santa, católica e apostólica. A igreja una, santa, católica e apostólica, na sua identidade profunda e última, porque é nela que existe desde já e será consumada no fim dos tempos o reino de Deus, que veio até nós por meio de Jesus Cristo e que cresce misteriosamente no coração dos que nele estão incorporados até a volta gloriosa de Jesus. Isso é muito bonito porque desde já, o que a ação da igreja visa o quê? A que todos tenham uma vida plena, como é a vontade do Pai. E essa vida plena vai se consumir plenamente quando da volta de Jesus, a volta gloriosa que ele tanto nos promete. E que nós rezamos em toda a Santa Missa, né?
antes da oração eucarística. A igreja una, o primeiro predicado, una. Né? Existe uma diversidade na igreja que, pela ação do Espírito Santo, acontece a unidade. Não é uniformidade ou padronização. Unidade, que a igreja acontece de forma única. Né? O crer na igreja como una é a expressão de quanto eu sou igreja, eu creio, quanto nós cremos, nós somos igreja, nós somos assembleia, povo requerido por Deus, convocado por Deus. E temos nas nossas diferenças a ação de Deus por igual. A igreja é santa, nós já falamos isso, a igreja é santa, mas sempre a gente fala essa frase, a igreja é santa e pecadora. A igreja é santa por sua origem, Deus quis a igreja, Deus fez a igreja acontecer, é desejo de Deus a igreja. Mas também ela é pecadora por nós, membros humanos, marcados sempre pelo pecado. Tanto que nós precisamos de tanta misericórdia, porque nós temos o pecado à nossa frente. E nós sabemos, São Paulo mesmo diz, quando mais pecado, mais graça de Deus ainda temos. Né? Superabunda a misericórdia do Senhor diante das nossas fraquezas. Deus se faz forte em nós. O dever da igreja é corrigir os defeitos dos próprios membros e de levar a tender a maior perfeição. Ser santos como o Pai é santo. Né? É o desejo que a igreja quer que todos nós sejamos santos. Se a igreja segue aquilo que Jesus quer, que nós todos estejamos na glória de Deus um dia. Então, que nós sejamos santos como o Pai do céu é santo. A igreja é santa porque, unida a Cristo, é santificada por Ele. Então, a igreja é santificada por Cristo. Por Ele e nele torna-se também santificante. Todas as obras da igreja tendem como seu fim para a santificação dos homens em Cristo e para a glorificação de Deus. É na igreja que se encontra a plenitude dos meios de salvação. É nela que nós adquirimos a santidade pela graça de Deus. Então a missão da igreja é que nós todos sejamos santos, para que se cumpra a vontade do Pai, que todos nós tenhamos vida plena. A igreja é católica. A palavra católica advém da língua grega, católico, eu não sei pronunciar corretamente, se traduz por universal. Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Primeira carta de Timóteo. A igreja é aberta a todos, segundo o desejo de salvação do Pai, para toda a humanidade, então, ou seja, Deus não fez a igreja só para católica, é para toda a humanidade. Então nós, na igreja, nós rezamos pela salvação do mundo todo, de todas as pessoas, independente de como é a pessoa, que erros que as pessoas têm, onde e como elas vivem, o que tem de pior na pessoa, o que tem de melhor na pessoa, nós temos que sempre buscar a salvação das pessoas, porque esse é o destino da igreja. E a igreja precisa sentir-se e viver dessa forma. A igreja em reforma sempre. Para ser sempre a mesma igreja de Cristo, fiel ao mandato, neste compromisso, participamos cada um a seu modo em prol da unidade universal da igreja, ou seja, enculturação. As formas da nossa própria paróquia, as formas de celebração que acontecem em cada comunidade são diferentes uma das outras. O canto, os ministérios de canto são diferentes uns dos outros, têm suas características, suas belezas próprias. Nossa dificuldade em determinada pastoral também é de outras pessoas, em outras pastorais. Então, ou seja, essa diversidade, né, em prol da unidade, porque o centro sempre é Cristo. A igreja faz a caminhada de toda a humanidade e partilha a sorte terrena do mundo, como que um fermento, né, faz crescer a alma da sociedade humana, chamada a ser renovada em Cristo e transformada em família de Deus. E essa transformação necessita, então, a presença de cada um de nós, o nosso diálogo, apresentarmos uns aos outros hoje aqui, é uma distinção muito grande. Há quanto tempo que muitos de nós não encontramos pessoalmente, e nesse encontro hoje está sendo possível já isso, rever as pessoas sem as máscaras. Eu tenho falado muito isso, né? Aqui pela internet nós temos essa facilidade de olhar pelos rostos das pessoas e poder conversar,
relembrar do sorriso, porque a máscara tanto tampa, né? Porque nós conseguimos sorrir agora só com os olhos, né? E esse sorriso agora, com o rosto todo, é muito bonito. A igreja é apostólica, diz respeito à fé apostólica. Todos os fiéis têm o direito e o dever de se empenharem pessoalmente por viver o mandamento novo que Cristo nos deixou. Amar a Deus e amar ao próximo. Então, ou seja, tem o direito e o dever. O vocábulo apostólico, apóstolo, procede do grego apostoliki e se traduz por enviado, mensageiro. A igreja é apostólica porque é enviada pelo próprio Cristo para evangelizar os povos. Então, ou seja, Cristo nos dá essa missão. É a missão do nosso batismo, né? Quando nós adentramos a igreja, né? Ide pelo mundo e anunciai a boa nova. A igreja é chamada à prática da caridade, iniciando nas pequenas comunidades até chegar na igreja total, na igreja universal, cuidando não só das almas, mas também das ajudas materiais que o povo de Deus venha a necessitar. Ou seja, nós temos que fazer desde já que todos tenham vida plena, a vida plena junto com Deus e a vida plena também nas suas necessidades materiais. Nesse olhar de Santa Dulce a essa criança bem desnutrida, tadinha, ela percebe a necessidade do amor e a necessidade do alimento. E ela ali está disposta a dar esses dois imprescindíveis para a gente ter vida boa, o alimento e o amor. A igreja é apostólica porque está fundada sobre os apóstolos, e nisso em 3 sentidos. Foi e continua a ser construída sobre os alicerces dos apóstolos. Em Efésios 2:20 a gente nota isso. Ela guarda e transmite com a ajuda do Espírito Santo que nela habita a doutrina, o bom depósito, as sãs palavras recebidas dos apóstolos. Nós temos a palavra sagrada em nossas liturgias, em nossos encontros, tudo isso o quê? Retransmitindo, guardando, ser guardião, aquele que zelar, cuidar. E também, nesse aspecto apostólico, continua a ser ensinada e santificada e dirigida pelos apóstolos. Mas não é só teológica, nem meramente jurídica, é teologicamente também, é nas coisas de Deus, né? Até o regresso do Cristo. Graças àqueles que lhe sucedem no ofício pastoral. Quem lhe sucede? O Colégio dos Bispos, assistido pelos presbíteros, em união com o sucessor de São Pedro, né? O nosso Papa Francisco, né? Supremo da Igreja. Como diz, não é meramente jurídica, não é direção que dá. É mais que isso, é muito mais profunda. A Igreja não é uma sociedade comum. A Igreja é igreja com letra I maiúscula, é povo de Deus. Então, ou seja, o aspecto dela não é só visa o aspecto humano, ela visa o aspecto divino também. A igreja em saída é uma igreja com as portas abertas, sair em direção aos outros para chegar às periferias humanas, às necessidades. Não significa correr pelo mundo sem sentido em todas as direções. Muitas vezes, às vezes até é preciso que a igreja diminua o ritmo, acalme por dentro a ansiedade, para o olhar, para o escutar e renunciar às urgências para acompanhar aqueles que estão com dificuldade de seguir a gente junto. Eu vi essa parte do Evangelho Gaudium, ela diz muito assim a respeito, quem faz peregrinação, por exemplo, a grandes distâncias, né? Muitas vezes as pessoas com ânsia de chegar até o destino, nas suas orações, na romaria para Aparecida a pé, mas ela lembra que tem também aquelas pessoas que ficam para trás, que não conseguem acompanhar devido a dificuldades que cada um tem. Então, ou seja, é preciso caminhar, mas caminhar juntos. A igreja é chamada sempre a ser casa aberta, né? Acolhedora. Né? Casa aberta, mas a casa aberta do Pai. Né? Todos podem participar de alguma forma na vida eclesial. Todos podem fazer parte da comunidade. Alguns cantam, outros proclamam a palavra, outros limpam a igreja, outros preparam a liturgia, outros rezam pela igreja, mas sempre participando. E todos podem fazer isso. Saiamos para oferecer todos a vida de Jesus Cristo.
Se a igreja inteira assume esse dinamismo missionário, há de chegar a todos, sem exceção. Então, ou seja, aquela dificuldade que o nosso irmão tem de caminhar junto, ele tem uma facilidade, porque é o Espírito Santo que nos guia. Então, nós não devemos isolar, nós devemos ser portas abertas, acolhedores. Uma amiga minha, ela casou-se com um rapaz e ele é evangélico. E ela contando para mim a seguinte situação, que ele começou a ir com ela em missas, e o que mais tocou nele, interessou, é a beleza da Santa Missa. Mas essa beleza da Santa Missa começou com um gesto de um padre que olhou para ele no início, na procissão de entrada, e deu um sorriso. Um sorriso com máscara. Mas ele percebeu a alegria de um sacerdote ao vê-lo na igreja. E ele sentiu acolhido isso. E hoje ele já está interessado em fazer catequese com adultos para entrar, fazer parte, caminhar junto conosco na nossa Igreja Católica. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência, é isso aqui. Né? É uma coisa bonita para a gente se guardar, para nos ajudar a caminhar. É que haja tantos irmãos nossos que vivem sem força, a luz e a consolação da amizade com Jesus falta, sem uma comunidade de fé que o acolha, sem um horizonte de sentido de vida. Tem muitas pessoas que vivem assim, nessa dificuldade de não ter em quem se apoiar para poder contemplar a face de Deus. A igreja vai dar os meios para contemplar a face de Deus, mas essa pessoa às vezes não tem a igreja. Então é isso que nós devemos estar em saída, é ir até essas pessoas. Na oração eucarística 6a, parte dela diz isso. É muito bonito a reflexão dessa oração eucarística. Pela palavra do Evangelho do nosso Filho, reunistes uma só igreja de todos os povos, línguas e nações, vivificada pela força do vosso Espírito. Não deixais, por meio dela, de congregar na unidade todos os seres humanos. Assim, manifestando a aliança do vosso amor, a Igreja transmite constantemente a alegre esperança do vosso reino e brilha como sinal da vossa fidelidade, que prometestes para sempre em Jesus Cristo, Senhor nosso. É muito bonito essa parte de oração. E aqui fala bem da missão da igreja, do como caminhar da igreja, por que caminhar na igreja. E o último predicado, a igreja romana, que leva-se ao nome romana, né? Expressa o último predicativo da igreja, traz consigo a distinção que se deve fazer desde o início, de que romanidade não constitui um elemento de identidade da igreja, mas aponta a historicidade. Então, ou seja, ser romano não é porque nós somos cidadãos de Roma, mas é porque fazemos parte de uma história. É a história, da mesma forma que estamos aqui, na igreja particular de Pouso Alegre, nós também estamos na unidade, na parte de história, o que aconteceu com a igreja até chegarmos aqui hoje. A igreja não chegou aqui acaso, foi querida e desejada por Deus também, e teve que correr um caminho, e esse caminho é guardado na história. São Pedro foi morto em Roma, a maioria dos papas viveram em Roma, muitos cristãos foram martirizados e ganharam a coroa da vitória em Roma. O Império Romano adota o cristianismo como religião oficial. Muitas datas do Império Romano, antes de se tornar o cristianismo como religião oficial, as datas pagãs foram aderidos na igreja. O 25 de dezembro, que nós comemoramos o nascimento de nosso Senhor Jesus, veio de uma festa de origem pagã de Roma. E a sede da igreja está em Roma. Por essas e outras razões culturais, o termo romano, foi empregado e consolidado no nome completo da igreja. Igreja Católica, Apostólica, Romana. Ser igreja, sentir-se igreja,
Vamos refletir um pouquinho agora. Então, agora, pedir para quem quiser abrir o microfone e falar a todos. Ser igreja, sentir-se igreja. Vamos refletir essa primeira frase. Como ser igreja nos dias atuais? Então, queria a participação de vocês agora. Acredito que ser igreja nos dias atuais é acolher o nosso irmão, né, que está está com medo, né, que está passando por momentos difíceis nessa pandemia, que está em dificuldades financeiras. Quantos irmãos nossos aumentaram, né, precisando da nossa caridade? Quantos irmãos das nossas comunidades têm ajudado? Acho que foi um período em que mais apareceu irmãos para a gente poder ajudar na nossa comunidade, acredito que nas outras comunidades também. E essa é a nossa missão, né? De acolher ao próximo, ajudar. De levar, né? Um pouquinho de conforto, de palavra, recebendo esses nossos irmãos na igreja, né? Com todo cuidado, conforme nós estamos recebendo. Mais alguém quer partilhar um pouquinho como se sente que nós devemos ser igreja nesses dias atuais? É o chamado que Deus sempre nos faz é para ser uma igreja em saída, né? Então, mais do que nós nos congregarmos dentro de um templo ou ficarmos fechados em nossas pastorais e celebrações, nós somos chamados a ser igreja, principalmente fora do templo, através do nosso testemunho cristão, através das nossas práticas, né, de caridade, de participação social, visando, né, o bem comum e principalmente a construção do reino de Deus, onde nós estamos, na família, na comunidade, no trabalho, em todas as dimensões humanas também. Mais alguém tem a percepção? Pode falar. Eu sinto que nesse momento de pandemia, nós estamos sendo desafiados a ser igreja. Então é um momento assim, até de crescimento das nossas comunidades. Ou a gente se abre para o momento, ou as nossas comunidades se enfraquecerão. Eu sinto que o grande apelo para nós hoje é a unidade. A pandemia nos favorece a estarmos separados. E dentro da vida comunitária, aqui no bairro Brumbi, na comunidade Mãe Rainha, é comum aos domingos aparecer pessoas que estão chegando em Pouso Alegre. Não tem um domingo que não tenha uma pessoa diferente na comunidade. Isso para nós é um desafio de abertura, de acolhimento. Nós aqui tentamos ir atrás dessa pessoa, fazer laços,
porque o momento é difícil. A pessoa chega no bairro, ela não tem como fazer devido à pandemia. Então, eu acho que isso é muito importante. Nós temos aqui também algumas famílias que estão passando dificuldades. São famílias que perderam o trabalho, elas não têm costume de pedir ajuda. Então, na nossa comunidade, nós temos esse esforço de termos, assim, até um sigilo entre nós, os responsáveis, para que a gente se aproxime dessas pessoas que nunca pediram ajuda e a gente está sabendo que está faltando alimento. Então, na nossa comunidade, há uma insistência nisso, de procurar quem não sabe pedir porque não experimentou isso na vida ainda. E uma coisa que eu sinto aqui na nossa comunidade, estou falando comunidade, porque é isso que eu estou entendendo hoje de igreja. Os doentes da nossa comunidade, eu sinto que eles estão tão sozinhos. Entendo que nós não podemos nos aproximarmos, temos que aguardar a diocese nos orientar. Mas eu sinto um desafio, sabe? Eu acho que eles estão com uma saudade da palavra, estão com... E são pessoas simples, que não têm, às vezes, o costume nem de ver pela televisão, usar o Facebook, né, para participar da paróquia. Então, eu acho, assim, que esse ser igreja aos doentes das nossas comunidades, em tempo de pandemia, eu acho um desafio. Enquanto comunidade, participante da liturgia, eu tenho sede de achar um caminho para conversar a palavra com essas pessoas, se aproximar, aquela visita gostosa, né, que a gente gosta de fazer com os doentes. E eu vejo um desafio. Nós aqui estamos achando o nosso caminho pela internet aqui, né? E aquele que está na solidão? Nós temos um número bem alto de pessoas em depressão. E a depressão pega feio em tempo de pandemia. São doenças que a gente não vê, mas a gente percebe que ela é forte, né? Gostei muito dessa pergunta. Como é que podemos ser igreja? E a nível de Brasil, nosso país tem tristezas muito fortes. Muito fortes. Ai de nós, cristãos, se não colaborarmos para que uma vida nova chegue ao país. Eu estive em contato com umas pessoas, amigas minhas que estão na área indígena, e eles conseguiram localizar 101 suicídios dos indígenas brasileiros. A falta de perspectiva da vida, o sentimento que nosso país quer acabar a sua nação, né? Então, eu fico vendo ali hoje o Talibã, a gente fica assim, gente, que desespero que é isso. Mas no nosso país tem umas coisas muito tristes que nós cristãos precisamos ter a coragem de nos posicionarmos a favor da vida plena, não é? Então eu sinto que essa pergunta foi muito boa. Quero que o Senhor me ajude a ser igreja nos dias atuais. É uma pergunta que nós também devemos estar constantemente em nosso coração, né? Como ser igreja nesses dias atuais? Também a próxima pergunta nos faz também ter reflexão, né? E apresentar ela para vocês agora. Como sentir-se igreja? Como sentir-se igreja? Nós somos igreja.
templo do Espírito Santo, povo de Deus, parte do corpo místico de Jesus, né? Eu ser igreja e os outros. Como sentir-se igreja? Então peço para vocês partilhar isso um pouquinho com a gente agora. Ô, Alex, só uma pergunta. É pra ficar com a câmera ligada? Você que escolhe, meu amiguinho. Você que Tá escolhe. bom. Tá bom. Tá joia. Então vamos lá, gente. Como sentir-se igreja? O que você faz para você se sentir igreja? O que é preciso? Pensa um pouquinho e partilha com a gente. Isso é importante para a gente. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu tento, às vezes é importante para abrir o coração do nosso irmão que está do lado. Eu peço licença a vocês. Eu acho que o sentir-se igreja hoje, dentro da pandemia, nós não esquecemos do cuidado. E hoje, no grupo, tem uma pessoa muito querida aqui da nossa comunidade que está fazendo aniversário. Eu quero dizer que é a nossa querida Beatriz. Ela nos ajuda muito na liturgia, nós sentimos em comunidade, em igreja. E eu acho que nesse tempo de pandemia nós devemos apontar as pessoas que sustentam as nossas comunidades. E a Beatriz, pelo seu testemunho de esposa, de mãe, dentro da comunidade, ela nos fortalece. Eu quero dizer a vocês que aqui no Morumbi tem um tesouro, muitos, e um deles é essa coisa linda que está aí do lado de vocês aí, ó. Nosso abraço, viu? Saiba que você nos ajuda nessa caminhada de igreja. Eu é que agradeço, porque desde quando eu cheguei na cidade, né? Cheguei no bairro Morumbi, cheguei com tantos medos, né? Uma cidade nova, um estado novo, e eu fui tão bem acolhida por toda a comunidade que, assim, eu não canso de dizer que para mim é uma família, todos vocês, né? Então acho que isso fez muita diferença na minha vida, né? Na minha vida de oração, né? E eu não tenho nem o que dizer, cada um tem um cantinho no meu coração. Mais alguém quer partilhar uma coisinha, outra, uma palavrinha? Sinta-se à vontade, gente. Nós estamos em casa, nós estamos em igreja nós temos a unidade. Todos nós somos filhos de Deus. Então, quem quiser falar, esteja à vontade. Às vezes, aquilo que nós estamos precisando fazer, nós estamos guardando dentro do nosso coração. Então, é preciso a gente pôr para fora tudo aquilo que está no nosso coração, para que a pessoa também se alimente daquilo que Deus colocou no nosso coração. Bom, vamos dar seguimento então, e essa pergunta também fica em nosso coração para a gente refletir. Como sentir-se igreja? O que eu preciso fazer? O que eu preciso ter? Como eu preciso levar? Como eu preciso me conduzir para sentir igreja? Às vezes olhando para o irmão, acolhendo também, reconhecendo, né? Reconhecendo as fraquezas, reconhecendo as glórias também que cada um de nós temos, né? As alegrias que cada um proporciona aos outros, né? Eu acho que tudo isso faz a gente sentir-se igreja, né? Quando nós chegamos e entramos no nosso templo, sentindo ser igreja, olhamos para os nossos irmãos, eles olham para nós e a gente percebe
que há felicidade, há alegria, né? Assim como nós, assim, cada pessoa que foi entrando nesse grupo agora, a gente foi, nossa, que alegria que a pessoa está participando com nós, que cada um está entrando, né? A Beatriz, aniversário hoje, a festa dela está sendo esse encontro nosso hoje, né? Que maravilha, parabéns, viu, Beatriz? Vamos dar oportunidade. Obrigada a todos. E nessas duas perguntas, essas 4 palavras ajudam muito nós, né? É o anúncio, o diálogo, o serviço e o testemunho. Ser e sentir igreja, eu acho que tem muito a ver com essas palavras também, né? O anúncio, nós devemos anunciar aquilo que Deus é e quer para nós, para que chegue a todos. O diálogo, né? Como nós conversamos, acolhemos, dentro do diálogo está acolhimento, né? A alegria no sorriso, no gesto, no aceno que nós possamos dar agora, mesmo em tempo de pandemia, com a máscara no rosto, o nosso olho fecha um pouquinho, mostrando que a gente está sorrindo, né? O serviço, a disposição, como a dona Ana falou, né? A necessidade de estar querendo ir lá no irmão, não podemos ir, mas está doendo no nosso coração o desejo de ir lá, levar um pouquinho de alegria de Jesus para aquela pessoa que está longe dos meios, até dos meios de comunicação, né? Às vezes não tem internet em casa, às vezes mal, eu lembro muito da minha avó na roça, né? Ela participava das missas através da rádio AM, na época ainda, aquele chiado, e ela participava das missas do Padre Vitor. Então, ou seja, coisas bonitas, né? E principalmente ali, o testemunho, né? Aquilo que nós fazemos acontecer e que as outras pessoas também olham e desejam também ser igreja. Então agora nós vamos para a nossa próxima parte, né? Já estamos chegando na reta final. Vamos juntos rezar pelo primeiro sínodo arquidiocesano de Pouso Alegre. A nossa igreja reunida em oração fortalece a nossa fé. Reunidas em missão, fortalece a nossa fé, né? Nosso bispo disse isso, né? E agora o segundo encontro nosso hoje é essa temática aqui, a igreja sinodal. Sínodo, caminhar juntos. A sinodalidade, que nós vamos ver, e essa palavra sínodo. Sínodo, que significa caminhar junto. E a sinodalidade é uma característica da igreja. E lembra aquilo que a igreja é. O que a igreja é? Mistério de comunhão com Deus e entre todos os seus membros, ovelhas e pastores, povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Então, ou seja, se nós estamos unidos à Trindade Santa dessa forma tão bela que é o amor que a Trindade tem por nós, né? Como nós não temos condições de andar juntos. Na história da igreja, a realização do sínodo é uma forma concreta e um meio, um instrumento para se viver na prática aquilo que a igreja é. Caminha juntos, à luz da fé, discernindo os sinais dos tempos. O Papa Francisco vem abordando essa temática desde o início do seu ministério como bispo de Roma. Claramente, na homilia da solenidade de São Pedro e São Paulo em 2003, ele afirmou: devemos caminhar por essa estrada de sinodalidade, caminhar juntos. E, para nos ajudar, temos alguns elementos para a nossa compreensão de caminhar juntos. A eclesiologia do Vaticano II, na vida do povo de Deus, pastores e cristãos, leigos e leigas, cada qual na sua missão, são responsáveis pela missão da igreja e por isso devem caminhar juntos. Então, ou seja, aquilo que eu exerço, aquilo que eu realizo, aquilo que eu faço, aquilo que eu colaboro, aquilo que eu vejo, aquilo que eu tomo uma decisão, aquilo que eu sinto na igreja, não é a igreja templo, é a igreja de pessoas, povo de Deus. Eu sou responsável por isso. E junto com aquela pessoa eu devo caminhar. Quando eu olho para um irmão exercendo uma atividade na igreja, no mínimo eu tenho que rezar por aquela pessoa, é caminhar juntos, né? Um depende do outro.
o nosso Padre Clemildes não celebra a missa sozinho, ele celebra a missa em comunidade. Nós não assistimos à missa, nós participamos da Santa Missa. Então, caminhamos juntos, um precisando do outro, um preparando o outro. Se alguém não limpa a igreja não vai estar limpa para uma missa, que é um momento tão bonito que nós vivemos a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E os elementos de base. Elementos de base, a comum dignidade de todos os fiéis, ou seja, todos são responsáveis, todos têm responsabilidade nesse sínodo. E os seus diversos níveis de sinodalidade da igreja, né? As igrejas particulares, a nossa arquidiocese, a CNBB, são as conferências episcopais, né? A igreja total, né? A igreja seguida, guiada pelo sucessor de São Pedro, né? O Papa Francisco, né? Os colégios, os conselhos, as pastorais, os ministérios, tudo isso são níveis de sinodalidade. E o papel dos pastores, né? Na unidade, na caridade e no serviço pastoral. Tudo isso são elementos de base. Também temos elementos espirituais e atitudes sinodais. Compromisso com a vontade de Deus. Buscar que seja feita a vontade de Deus. É uma coisa muito bonita, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Ou seja, a vontade de Deus é que o inferno esteja vazio, completamente, sem ninguém lá. E para isso, a missão da igreja é o quê? É procurar santificar as pessoas. Então, buscar que seja feita a vontade de Deus. O segundo elemento espiritual de atitude é o discernimento espiritual e pastoral. É preciso ter a realidade diante dos olhos e discernir os caminhos que Deus quer que nós façamos. Hoje, o caminho que Deus quer que nós fazemos é justamente estamos aqui, aprender a caminhar juntos. E o ambiente de oração. Abre o coração para Deus e para a luz do seu Espírito, ou seja, ilumina a vida da igreja, a sua história. Então é coisa bonita isso também, é abrir o coração para Deus, é abrir, é sentir-se isso. Só um minutinho, por favor. E os elementos formais para a conclusão do nosso sínodo. Que elementos formais são esses? São justamente elementos que vai nos ajudar a realizar esse sínodo. Então, consulta ampla a todo o povo de Deus. A igreja sinodal é uma igreja que escuta. Então, ou seja, vai ser oportunidade de nós falarmos e a igreja escutar. Se alguém fala, o outro escuta, isso é um diálogo. E é o que o Papa Francisco diz. A missão dos pastores também. O propor o tema. Nós temos o tema já do nosso sínodo. Nós temos o lema do nosso sínodo. E agora nós estamos o quê? Orientando, conduzindo e vamos chegar ao diálogo. E por fim, o voto consultivo, ou seja, é a comunhão e participação, é um instrumento para discernir sobre a vida e a missão da igreja. Ser igreja, sentir-se igreja. O intra, ser igreja, e o externo, fazer acontecer a igreja. É no voto consultivo. E para terminar, né, a sinodalidade é a realização a sinodalidade e a realização de um sínodo ajudam a igreja a viver aquilo que é mistério de comunhão e missão. O mistério aí não é algo escondido de nós, como eu disse, é o que se refere a Deus, é a comunhão com Deus e a missão que Deus nos dá. Trata-se de uma forma privilegiada de fazer com que todos os cristãos sintam-se e sejam responsáveis pela vida e missão da igreja. Somos igreja, por isso somos chamados a caminhar juntos. Caminhar juntos como? Sendo igreja. Bom, e vamos finalizando, né? Novamente, ser igreja, sentir-se igreja. Aí, Paróquia São Cristóvão, vamos refletir novamente algumas perguntinhas? Então, ter essa colaboração de vocês também. É necessário a gente expor. Agora é o momento que vocês falam, a igreja escuta.
Cada um fala, a igreja fala e a igreja escuta. Vamos refletir a primeira perguntinha. Do que nós vimos aqui hoje, que elementos da sinodalidade já tem em nossa igreja local? Que elementos de sinodalidade, que elementos de caminhar juntos que já existe em nossa comunidade? O que vocês acham que já existe? As nossas pastorais, né? Porque das nossas pastorais nós temos tantos frutos, né? Do qual nós temos que valorizar bastante, né? Como a nossa irmã aí, né? A Ana falou muito bem. Nós precisamos valorizar, né? Cada membro da nossa comunidade, os tesouros que a gente tem dentro da nossa comunidade, né? Tem pessoas que estão há tanto tempo, né? Prestando esse serviço, né? Para a comunidade, realizando aquilo que gosta de fazer, vivendo, né? Com ardor missionário. A pessoa coloca, né? A comunidade, a igreja, muitas vezes em primeiro lugar na vida. Tem isso nas nossas comunidades. Tudo que tem, né? A pessoa participa, a pessoa se propõe a ajudar, a viver para que a comunidade, né, melhore, busca, vai atrás, promove as coisas. Isso é fervor, né? De coração nosso, né? Isso daí a gente tem que deixar cada vez mais crescer, né? Esse ardor missionário. Acho que esse elemento existe nas nossas comunidades, né? A gente vê através das histórias que cada um relata, né? Isso é muito importante. Para nos ajudar um pouquinho nessa pergunta, né? A Janilda falou muito bonito, né? Já fala muito da dignidade, a responsabilidade, né? Mas vamos pensar assim, o que já acontece nas nossas comunidades, né? Não digo até paróquia, mas nas nossas comunidades, né? Que já indica que nós caminhamos juntos, né? Já mostra para nós claramente, né? Uma coisa assim que nós vimos, assim, as comunidades preparam as celebrações, né? As missas paroquiais, né? Os ministérios, as comunidades, as pessoas preparam, já expõem aquilo que desejam que todos tomem conhecimento, né? Algumas coisas nesse sentido. Então, lembramos dos elementos, né? A dignidade dos fiéis, que é a responsabilidade, os níveis, né? As responsabilidades dos pastores, o compromisso com a vontade de Deus, o discernimento, o ambiente de oração, né? E já começamos o quê? Preparando-nos para o sínodo, né? Então já começa aí já a brotar até mesmo os elementos formais que formarão o sínodo arquidiocesano de Pouso Alegre. Então, vamos pensar um pouquinho nesse aspecto. Que elementos dos sínodos já estão presentes, já atuam em nossa comunidade, e há bastante tempo. Alex, eu penso que já estamos sendo envolvido, motivado pelo Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que já está abrindo a nossa mente, sempre animou a nossa comunidade, sempre fez com que a misericórdia acontecesse, porque a nossa igreja, ela tem que ser a igreja da misericórdia. E, a partir desse sínodo, é claro, a gente tem que contar com o Espírito Santo, porque a nossa força humana, o nosso pensamento, que tal vamos fazer, que tal seria, ou como vai ficar, é o Espírito Santo que vai soprar. Então, a nossa força humana não é tão necessária a partir do momento que a gente se abandonar
ao Espírito Santo, porque é Ele que vai fazer acontecer. A obra é Ele que faz. Nós somos instrumento. É a minha opinião. É a opinião da igreja, isso também. Obrigado, Célia. Eu gostaria de repartir com vocês algo que nós estamos vivendo aqui na comunidade. Nós perdemos 2 pessoas da comunidade. Uma delas era uma pessoa que fez parte da fundação da comunidade. E a outra estava diretamente dentro da comunidade. As 2 iam se aposentar esse ano. Isso para nós foi muito forte. Mas muito forte mesmo. E nós fomos percebendo, não após o falecimento delas, mas antes, a nossa comunidade, a predominância é de pessoas mais velhas. São poucas as pessoas que são mais jovens. E o meio de comunicação da nossa comunidade hoje é um WhatsApp. E nós tomamos essa decisão, devagarzinho foi acontecendo. Ela é uma capela de oração. E é tão interessante que vem pedidos de orações das maiores tristezas que vocês possam imaginar. Tem dia que eu acho que o grupo está muito pesado, tem muito sofrimento no grupo. Mas a comunidade Mãe Rainha se tornou um local de escuta da dor. Eu acho que isto, nesse momento, apesar de ser, há dias que eu fico assim, meia pesada, eu falo, nossa, quanto sofrimento. Mas as pessoas que pedem oração, elas estão indo na comunidade, pedindo para participar das celebrações, para ir lá manifestar, diante da celebração, a sua gratidão a Deus. Então, tem acontecido muitos casos, muitos. Olha, hoje nós estamos rezando por um neném que é fruto aqui da nossa comunidade. Ele está na UTI. Saiu da UTI, foi para o quarto. É o Nicolas. E a comunidade toda está aguardando as melhoras dele. Essa semana faleceu uma pessoa muito, muito conhecida, dos mais antigos aqui na comunidade. Hoje, atualmente, ele mora fora. O sofrimento da família, quando chegou no domingo, essa família estava ali pedindo que a comunidade o sustentasse nesse sofrimento. Então, eu vejo que nós temos, eu acho assim que nós temos, nesse momento, e eu acho que essa pandemia vai e volta, hoje nós temos 23% no Brasil com as 2 vacinas, imunizados, 23% é muito pouco, nós precisamos chegar a 70%. Então, eu acho que nós, nas nossas comunidades, é a nossa proposta, de nós capricharmos nessa escuta da dor, porque é muito o que está acontecendo. Sabe, a reflexão do Consolador, da misericórdia, eu acho que esse é o tempo da misericórdia, do consolo, do abraço, da presença. Então, eu acho que a nossa comunidade, a nossa paróquia, deve realmente estar ao lado da dor e fazer o máximo para ser presença. Esse finalzinho bem marcante, né? Na dor, fazer-se presente. Bonito isso. Obrigado por partilhar, Fernando.
E nós precisamos estar unidos como paróquia, porque nós também precisamos de cuidados. Ao sair em missão, a igreja que sai, ela encontra o crucificado. E nós precisamos nos proteger também. E eu acredito que é a graça de Deus que faz isso em nós, né? Nós somos missionários, aceitamos essa missão, mas nós também precisamos ser cuidados, porque a gente também respinga em nós o sofrimento e a dor. Aí assim a gente consegue. Desculpa, eu ia falando. A gente consegue entender, né, agora, que elementos que há na nossa igreja, como a Ana falou, né, de acolher o sofrimento, né, elemento de acolhida, elemento de sermos unidos para promover a solidariedade, né, a caridade com o próximo. Toda vez que a gente pede na igreja, vamos fazer o gesto concreto, as famílias ajudam e a gente enche a caixa e conseguimos levar o alimento. Agora a gente está fazendo a campanha do óleo para o seminário, né? Todas as comunidades. Que coisa bonita que é, né? Nesse período difícil, se nós não nos movimentássemos, talvez ficaria aí, né, um ano sem arrecadar. Mas não vai ficar, porque nós estamos promovendo essa caridade, né? Esse amor que nós temos pelo seminário, pela formação, né, dos nossos pastores, dos nossos seminaristas. Então, é elemento, né, de sinodalidade, né, dentro de nós. Eu vou tentar falar. Boa noite a todos. Não vou abrir o vídeo, porque senão cai a minha internet aqui. Eu estava com a visão de que os elementos importantes seriam a Bíblia, seria o terço, as novenas, enfim, né, os acontecimentos que tem em nossa igreja, em nossas comunidades. Mas a partir de vocês foi tão rica, olha, que mudou a minha visão. O elemento mais importante é cada um de nós. A partir de todos aí foi, olha, riquíssima, mostrar como nós somos importantes elementos para compor essa igreja, né? E como que nós temos que valorizar, viu, Ana, Janilda, a Célia, todos que compartilharam aí. Como que nós temos que valorizar esses elementos individuais que compõem o corpo de Jesus? Precisamos, sim, abrir os olhos e prestar atenção em cada pessoa. Cada um tem uma história, cada um está passando por uma circunstância, e às vezes, né, nós estamos procurando algo tão longe, e o que está ali do nosso lado, né, precisando de sentir-se igreja, né? De estar com a igreja, de enxergar o que é a igreja. A igreja somos nós. Então, quero agradecer a partilha e por esse momento aí. Bom, partilhamos bastante. Vamos para a segunda perguntinha, então, para a gente pôr a pensar, né? Que atitude devemos ter para vivenciar o sino do arquidiocesano? Então, ou seja, que ação exige de nós para nós vivermos desde já esse sino do arquidiocesano?
Eu acredito que uma das primeiras coisas que nós temos que ter é atitude de escuta, também de reflexão, para a gente poder compreender, né, em que contexto nós estamos envolvidos como igreja, como cristãos, como as coisas estão, não só conosco, mas com o povo, né, de Deus. E daí partir para poder ter alternativas ou compromissos para sermos uma nova igreja, né? No sentido de novas atitudes, de repente tomar uma nova direção e também de saber como envolver as demais pessoas nesse movimento. Semana passada eu estava ouvindo a palavra do Papa, ele dirigiu ao povo, mas sobretudo aos religiosos, né? Onde ele falava da importância da enculturação, que é nós respeitarmos a cultura, a diversidade, as diferenças, para ser uma igreja mais presente. E, às vezes, eu olho para nossas ações, hoje também olho assim, com um certo pesar para as nossas liturgias, onde a enculturação ela está sendo cada vez mais cerceada, mais limitada, né? Nós seguimos aquele modelo, aquele padrão, não permitindo que a gente inclua, né, símbolos culturais ou manifestações ou forma de se expressar. O Papa falou também da importância de termos mais senso de humor, de não levar algumas coisas tão a sério, porque às vezes isso traz um peso ou uma rigidez às nossas relações como igreja, que acaba afastando as pessoas e a gente não consegue viver esse mistério da acolhida e também, né, da ternura do amor de Deus. Então, eu penso que seriam essas as primeiras atitudes: escutar, refletir e começar a compreender melhor como estamos hoje como igreja e o que vamos fazer para chegar a ser aquela igreja que nós sonhamos, que é o projeto do coração de Deus. Eu acho que hoje o que a gente mais precisa mesmo, né, com as nossas atitudes, é ter alegria em tudo o que nós fazemos e a quem nós levamos o amor de Jesus. Porque esse tempo agora está passando, né, por dificuldades tão grandes e muito se fala em tristezas, e com isso, quem já está triste fica mais triste ainda. Então, nós temos sim que nas nossas atitudes, apesar de levar sim essa alegria, esse amor de Jesus, coragem principalmente, sair, né, do nosso comodismo, sair e ir realmente, né, em busca de levar as pessoas e a nós mesmos, como a Shirlene falou, que a gente possa estar verdadeiramente, como foi falado tanto domingo agora, né, como Maria, nós escutarmos e meditarmos principalmente, para aí sim a gente ter a atitude necessária, né, dentro das nossas comunidades.
Mais alguém quer? O que nós precisamos vivenciar? Sim, o que precisamos fazer com as atitudes? Nós sabemos o que precisamos fazer. Tem que agora falar, né? Como diz, né, o Fernando foi tocado por aquilo, né? Qual a importância do povo de Deus realmente a ser elemento de sinodalidade, né? Uma reflexão muito bonita, e que nós aqui chegamos, né? E a atitude que devemos ter para vivenciar o sino, nós também conhecemos. Sabemos que temos que caminhar juntos. Então, ou seja, é procurar ter o mesmo objetivo. Eu vejo assim, qual é o objetivo da igreja? Santidade de todas. Então, o que nós temos que viver? Ações que levem as pessoas a uma santidade. E essas ações vão muito grande, vão muito além, como nós refletimos aqui hoje. Aquele que está sofrendo precisa enxergar Deus. Então é preciso que a igreja chegue até ele. E como que a igreja chega? Para chegar tem que caminhar. Não é isso? Bom, então vamos estar encerrando com a oração do sínodo. Assim a oração que nós fizemos no início dessa formação, vamos fazer. Ó Trindade Santa, fonte da comunhão e da missão, a vós confiamos nosso primeiro sínodo arquidiocesano. Dai-nos, ó Pai de amor, sabedoria para compreendermos a vossa vontade em meio a tantos desafios do tempo presente. Bom Jesus, que vos aproximastes dos discípulos e com eles caminhastes, permanecei conosco e alimentai nossas comunidades eclesiais missionárias com a vossa palavra e com o pão da vida. Espírito Santo, alma da Igreja, derramai sobre nós a vossa luz, para que na comunhão testemunhemos a fé como alegres discípulos missionários. Amém. Aconteceu comigo e eu acho que deve ter acontecido também. Quando eu participei da primeira formação, nós rezamos a oração do sínodo e no final também, como hoje. E eu comecei a refletir cada palavra dessa oração no que a gente conversou hoje. É muito bonita essa oração, engloba muita coisa que é o sínodo, sim. Então, quando essa oração foi construída, quem estava construindo é o Espírito Santo. Muito obrigado, meus amigos paroquianos de São Cristóvão. E agora eu passo a palavra ao Padre Clenildes, para ele expor mais algumas ideias para nós e fazer o encerramento dando a bênção final para nós. Agradeço, Alex, pela exposição. Acredito que foi muito importante para nos ajudar aí a iniciar essa reflexão, juntamente com os outros agentes, membros de pastorais, movimentos, ministérios, comunidades urbanas e rurais, para que nós possamos aí aquecer o nosso coração com a palavra de Deus, que vai nos ajudando a dissipar essas tristezas, essas penumbras, essas situações de sofrimento que estão presentes em nossa realidade. A gente não pode perder de vista que o texto iluminador para o nosso sínodo arquidiocesano é o texto dos discípulos de Emaús. E o lema do nosso sínodo é este, né? Aproximando-se, pôs-se a caminhar com eles. Então, Jesus não mudou a realidade, né? Mas ele, ao se colocar mais próximo daqueles discípulos, ele fez esse exercício de escutá-los, para depois ensiná-los a palavra de Deus, à luz também de outros fatos importantes da Escritura, iluminando aquele momento tão doloroso e trágico para aqueles discípulos, para a comunidade, que foi a morte de Jesus, com outras referências importantes aí das Escrituras.
Então, acredito que foi de muita valia essa partilha que todos fizeram, embora alguns possam ainda não ter expressado, mas acredito que aqui comungam também do que outros aqui partilharam. Então, nós vamos depois passar esse conteúdo no YouTube, vamos passar o link também, e eu pediria à caridade de todos vocês que, assim que possível, pudesse partilhar também este nosso encontro para que muitos outros tenham acesso. E Ana Luísa, nós vamos colocar o link no YouTube, e aí lá no grupo do WhatsApp da comunidade também, eles vão ter oportunidade, pelo menos, aqui assistir esse encontro. Acho que vai ser muito importante. Nossa equipe sinodal, nós estamos preparando já, vendo também pequenos vídeos e pequenas mensagens. Estarei também disponibilizando depois links para a escuta de outras mensagens mais curtas, mas de tudo isso que nós estamos refletindo aqui sobre o sínodo. Eu acho que vai ser muito importante. Então, vamos aí, de todas as formas, né, com a nossa criatividade, com a nossa maneira, fazer chegar até as outras pessoas essas reflexões tão importantes e tão substanciosas aí para a nossa caminhada cristã. Né? A gente vai se alimentando de tudo isso, da experiência que o outro partilha conosco, da leitura comunitária da Palavra de Deus que nós fazemos, e assim por diante. Nosso encontro, nós já temos aqui a agenda dos outros encontros de formação. Se vocês quiserem já agendar aí, nós teremos mais outros 3 encontros. Nós teremos no mês de setembro esse encontro, nesse formato de formação mesmo sobre o sínodo, que é a formação paroquial. Nós teremos dia 27 de setembro, dia 27, às 19h30. No mês de outubro será dia 25 de outubro. E no dia 22 de novembro. Então, 27 de setembro, 25 de outubro e 22 de novembro. Lembrando que no mês de setembro nós vamos ter reunião de CPT, então uma semana vai ter reunião de CPT e outra semana vai ter formação paroquial. Então, se caso ficar muito apertado para algumas lideranças, eu pediria que as lideranças pudessem, aí, às vezes, colocar outro representante, se fosse o caso, né? Mas para a gente não perder a representatividade na formação e, claro, os coordenadores aí que na reunião que nós teremos do dia 21 e 22 de setembro. Agora tem que confirmar depois certinho, Claudão. Na terça-feira é 21 e 22 de setembro. A formação que nós teremos com o Padre Tiago, que estará falando conosco aí sobre o dízimo. Você falou dia 21, o dia que nós conversamos, que é sobre o dízimo. Isso, é na terça-feira, então dia 21. Então o Padre Tiago estará, inclusive, muitos devem estar acompanhando aí a coordenação do dízimo do setor Mandu, está sempre mandando podcasts, material de formação, entrevistas, partilhas, né? Então nós teremos a formação, nós teremos encontro CPT dia 21, sobre a pastoral do dízimo, e no dia 27, então, a formação paroquial. Agora, agradeço muitíssimo. No próximo encontro, se Deus quiser, a gente vai ter essa dificuldade que hoje nós tivemos, que
com essa chuva aí, o sinal da internet ficou bastante precário no começo, né? Então, acreditamos que no próximo encontro a gente não tenha essa dificuldade. Mas, desde já, nossos agradecimentos aí a todos vocês que participaram. Deus possa abençoá-los aí também, e para que tenham aí uma semana ainda muito feliz, muito abençoada, né? E, com certeza, de muita solidariedade também àqueles mais próximos de nós, e nossa solidariedade também por meio da oração as vítimas, né, que estão aí sofrendo com essa pandemia, e também com essa realidade de turbulência que nós estamos vivenciando aí no mundo, que o Papa Francisco, inclusive, acenou aí na sua oração do Ângelus, o terremoto no Haiti, também os conflitos lá no Afeganistão. Então, que nós possamos estar colocando tudo isso, né, no mistério de Cristo, especialmente da sua paixão e até mesmo da sua morte, para que possamos vislumbrar a luz da ressurreição. Então, vamos aí, nós já fizemos a oração do sínodo conclusivo, então vou dar apenas a bênção final. E mais uma vez, parabéns aí para Beatriz, viu, Beatriz? A bênção extensiva aí também para o seu aniversário, viu? Muito obrigada, Padre. Deus abençoe. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde, volva para vós o seu olhar e se compadeça de vós. Ele vos mostre o seu rosto misericordioso e vos dê a sua paz e a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caminhar juntos, né? Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo encontro de formação, viu? Boa noite. Boa noite. Parabéns, Beatriz. Boa noite. Felicidades. Obrigada. Parabéns, Obrigada, Beatriz. pessoal. Parabéns. Parabéns, saúde. Obrigada. Tudo de bom, Deus abençoe. Obrigada. Beijo para Boa todos. noite. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Tchau. Agora? Tá bom. Tá bom. Como é que sai? Esqueci.